Antes dos 40 você não entenderia esses 12 ensinamentos brutais. Você ainda acredita que a vida vai te avisar antes de virar tudo de cabeça para baixo? Acredita que ela vai mandar sinais claros, alarmes sonoros, mensagens divinas? Acha que vai ter tempo de se preparar antes que a queda venha? Não vai. E essa é a primeira coisa que você só entende depois de muito tempo vivendo. Quando se é jovem, tudo parece longe, corrigível, remarcável. A saúde parece eterna. As pessoas parecem sempre disponíveis. As oportunidades parecem infinitas, mas não são. A vida tem pressa quando percebe que você não está prestando atenção. Ela não vai esperar que você amadureça para agir. Vai te arrancar o chão quando você estiver distraído, confiante, seguro, e vai fazer isso em silêncio. Antes dos 40, você não percebe o quanto ignora a gravidade do tempo. Você gasta dias, como se viessem em série, como se houvesse estoque. Corre atrás de coisas que não importam. Se preocupa com quem não pensa em você. Sofre por problemas que ainda nem chegaram. Acredita que está construindo algo sólido, quando na verdade está apenas adiando o inevitável. A dor, a perda, a ausência, a frustração, o silêncio. Não existe caminho até a maturidade que não passe pela desilusão. Todo mundo carrega um ponto de ruptura, um momento em que a fantasia não se sustenta mais. E é ali que esses ensinamentos começam a fazer sentido. Só quando o chão some, é que você entende que ninguém controla nada. Só quando perde alguém sem despedida, é que entende o valor da presença. Só quando o tempo escapa pelos dedos, é que percebe o quanto gastou sua vida tentando provar o que não precisava. Este vídeo não é uma lista de conselhos. Não é autoajuda embalada com frases bonitas. É um espelho, um reflexo duro, mas necessário, daquilo que você já suspeitava, mas evitava encarar. Esses ensinamentos não servem para quem ainda acredita que tem todo o tempo do mundo. Eles servem para quem já começou a ouvir o tic-tac dentro do peito. Servem para quem está cansado de se enganar. Você vai ouvir verdades que queimam. Vai lembrar de escolhas que já não pode mudar. Mas talvez, se ainda houver tempo, você mude o que vem daqui para frente. Porque alguns aprendizados só chegam tarde, mas ainda chegam. E quando chegam, te obrigam a renascer. A vida não dá aviso. Ela vai te derrubar em silêncio. Você nunca sabe quando será a última vez. A última vez que vai ver alguém, a última vez que estará com saúde, a última vez que vai rir despreocupadamente. Antes dos 40, essa ideia parece distante. Parece exagerada. Você acredita que sempre terá uma chance de consertar, de voltar atrás, de fazer melhor na próxima vez. Mas a vida não segue um roteiro. Ela não negocia. Ela simplesmente acontece. E quando ela decide te testar, não manda aviso. Apenas derruba. Você está sorrindo numa manhã qualquer, sem imaginar que ao fim do dia, alguém pode não estar mais aqui. Está fazendo planos para o próximo semestre, sem saber que o emprego que sustenta tudo já tem os dias contados. Está focado em metas, em números, em desejos, enquanto a realidade afia suas lâminas na surdina. E quando ela corta, não há tempo para arrependimento, nem espaço para ensaio. O golpe vem seco, e você precisa lidar. A vida, ao contrário do que dizem, não gosta de discursos. Ela não se importa com as suas intenções, com os seus sonhos ou com o quanto você acha que merece algo. Ela age, e faz isso com frieza, porque a função dela não é te agradar, é te amadurecer. E esse amadurecimento, na maioria das vezes, vem pela dor, pela quebra, pela perda. Você não aprende enquanto tudo está funcionando bem. Você aprende quando perde. Há pessoas que acham que vão acordar um dia com clareza sobre o que devem fazer, que vão encontrar um momento ideal para mudar, para se cuidar, para amar melhor, para viver com mais presença. Mas esse momento ideal não vem, porque ele não existe. O que existe é o imprevisto. E quando ele chega, rasga tudo que era confortável, previsível e seguro. Ele te obriga a olhar para dentro e perceber o quanto você estava distraído. Talvez você ache que ainda tem tempo,
Talvez acredite que pode seguir empurrando os incômodos, adiando conversas, negligenciando quem você ama. Talvez ache que a dor não vai bater à sua porta, mas ela vai. E quando vier, não perguntará se você está preparado. Apenas virá. E nesse instante, você perceberá o quanto ignorou os pequenos avisos, os silêncios incômodos, os desconfortos sutis. Tudo aquilo que já era sinal, mas você não quis escutar. A vida não precisa gritar. Ela fala através dos vazios que você sente quando deita a cabeça no travesseiro. Fala no tédio que te engole, mesmo com a agenda lotada. Fala no cansaço que não passa com sono. Fala quando você percebe que está cercado de pessoas, mas não tem ninguém com quem realmente possa contar. Esses são os sussurros antes do colapso. Se você não escuta, ela muda de tom. E quando mudar, não será com palavras. Será com impacto. Uma notícia, um acidente, um adeus, uma falência emocional, uma queda interna. Algo que vai te desmontar sem piedade. Não por crueldade, mas porque você se recusou a escutar antes. E quanto mais você adia o olhar sincero para a sua própria vida, mais violenta será a forma como ela te acorda. Muitos só entendem isso depois que já caíram, depois que perderam, depois que choraram em silêncio por não terem valorizado o que tinham. Mas há um mérito imenso em entender isso agora, em reconhecer que tudo é frágil, que ninguém é intocável, que a vida é uma sequência de momentos que não se repetem, e que se você não estiver presente, você não vive, apenas passa. Por isso, o que você faz com esse alerta não é responsabilidade da vida, é sua. Ela já mostrou que não vai te esperar, que não vai te proteger da própria omissão. Cabe a você decidir se vai continuar acreditando que tem controle ou se finalmente vai começar a viver com a consciência de que tudo pode ruir, em silêncio, a qualquer instante. O amor não é o que te contaram. Você cresceu acreditando que o amor seria um lugar seguro, que bastava encontrar alguém certo e tudo se encaixaria. Que o amor verdadeiro traria paz, clareza, constância. Disseram que seria mútuo, estável, eterno, mas não contaram a parte em que amar também significa perder, frustrar, silenciar, esperar, suportar e, muitas vezes, abrir mão. O amor, do jeito que foi vendido, era um produto de vitrine, bonito à distância, frágil por dentro. Antes dos 40, a maioria das pessoas ainda acredita em promessas emocionais como se fossem contratos vitalícios. Confunde intensidade com profundidade, presença com entrega, desejo com compromisso. Cria versões idealizadas de quem ama e se apega não à pessoa, mas à imagem que construiu dela. E quando essa imagem racha, em vez de aceitar a realidade, sofre como se tivesse sido traído. Mas a traição não foi do outro, foi da própria ilusão. Amar de verdade é um risco constante, é estar vulnerável sem garantia, é confiar sem controle, é abrir a porta sabendo que o outro pode sair a qualquer momento, e mesmo assim, deixar a porta aberta. Isso exige uma maturidade que não se aprende nos filmes, nem nos conselhos românticos de quem nunca precisou reconstruir-se depois de um abandono. Exige coragem, não a de amar, mas a de amar mesmo sabendo que pode doer. Muita gente ama para ser preenchida. Espera que o outro resolva seus vazios, acalme seus medos, cure suas carências. E isso não é amor, é dependência disfarçada. Você projeta no outro a salvação que se recusa a buscar dentro de si. E quando ele não corresponde à fantasia, você sofre, cobra, acusa, mas no fundo está cobrando que o outro seja o que você mesmo não está disposto a ser, inteiro. A verdade brutal que poucos têm coragem de aceitar é que amar não basta. Não basta amar para dar certo. Não basta amar para ser amado de volta. Não basta amar para manter alguém ao seu lado. Há quem ame e vá embora. Há quem ame e machuque. Há quem ame e ainda assim escolha outra coisa. Porque o amor é apenas uma parte, importante, mas não suficiente. Você vai perceber que o amor mais sincero nem sempre é o mais barulhento. Às vezes, ele se expressa no silêncio, no cuidado invisível, no respeito pelo espaço do outro. Outras vezes, o amor exige afastamento,
porque manter-se perto é justamente o que destrói. É difícil aceitar isso quando você ainda espera que o amor seja aquilo que te contaram, uma força mágica que resolve tudo. Mas não é. É uma escolha diária que só sobrevive quando há lucidez. E talvez o ensinamento mais duro sobre o amor seja esse. Ele não te deve nada. Ele não está aqui para te salvar, nem para confirmar sua importância, nem para te recompensar por ser bom. O amor não tem lógica, não tem garantia, não tem protocolo. Ele acontece, permanece ou parte. E você precisa aprender a continuar, mesmo quando ele for embora. Depois dos 40, você entende que o amor verdadeiro é o que não tenta se moldar à expectativa. Ele não promete eternidade, mas entrega a presença. Ele não te prende, mas te encara com verdade. E essa verdade, às vezes, fere. Mas fere para acordar, não para destruir. Amar de forma lúcida é aceitar que, mesmo dando tudo de si, você pode não receber nada, e ainda assim seguir sendo inteiro. Porque o amor, quando é real, não busca garantias. Ele busca entrega. Mas só quem já foi partido demais entende o valor de se entregar sem se perder. A reputação é o teatro da covardia. Antes dos 40, a maioria vive como se estivesse num palco. Cada gesto é pensado, cada palavra ensaiada, cada movimento cuidadosamente coreografado para agradar, para ser aceito, para manter a plateia satisfeita. A reputação vira um personagem que você sustenta, mesmo quando isso custa a sua própria verdade. E o mais perverso é que quanto mais você alimenta esse personagem, mais você se distancia de quem realmente é. Você aprende a sorrir mesmo quando quer chorar, a concordar mesmo quando discorda, a se calar para não incomodar. Aprende a esconder seus erros como se fossem crimes, a camuflar suas dúvidas como se fossem fraquezas, a disfarçar sua autenticidade como se fosse um defeito. Tudo isso para proteger uma imagem, uma ideia que você acha que os outros têm de você, mas que na prática ninguém está realmente prestando tanta atenção assim. O medo de desapontar cria um ciclo vicioso. Você começa a fazer escolhas baseadas no que vão pensar, não no que você acredita. Começa a evitar o confronto, mesmo quando ele é necessário. Começa a mentir para manter a coerência de uma aparência que nunca foi real. A reputação vira uma prisão de portas abertas. Você poderia sair, mas escolhe ficar porque teme o que vão dizer. A verdade é que a reputação é o escudo dos inseguros. É o disfarce daqueles que ainda não aceitaram que errar é parte do processo. Que mudar de ideia é um sinal de crescimento, não de fraqueza. Que decepcionar alguém, às vezes, é o preço por não decepcionar a si mesmo. Mas enquanto você valoriza mais o aplauso do que a própria consciência, continuará vivendo uma vida emprestada. Aos olhos dos outros, você pode parecer forte, bem-sucedido, equilibrado. Mas dentro de você, sabe que está esgotado de tanto representar. Porque fingir exige energia. E manter uma fachada todos os dias por anos esgota até o espírito mais resiliente. A conta chega. E quando chega, cobra caro. Ansiedade, solidão, sensação de vazio. Tudo porque você abandonou a si mesmo para ser amado por quem nem te conhece de verdade. É só depois de cair, de decepcionar, de ser julgado, que você entende que a reputação não te protege de nada. Que os mesmos que te aplaudem hoje podem te virar as costas amanhã. Que o respeito verdadeiro não vem do que os outros pensam sobre você, mas da paz que sente por ter agido com integridade. E essa paz ninguém pode te dar, nem te tirar. O teatro da covardia desmorona quando você começa a viver sem script. Quando diz o que pensa, mesmo que trema. Quando assume seus erros, mesmo que perca pontos com os outros. Quando escolhe ser autêntico, mesmo que isso te faça parecer incoerente. Porque coerência não é manter uma máscara, é ter coragem de se refazer, de se corrigir, de se contradizer quando necessário. Depois dos 40, você percebe que ser admirado pelos outros nunca valeu o preço de se esconder de si mesmo. Que não há vitória maior do que poder olhar no espelho e saber que o que vê é real. Que sua vida, enfim, é sua,
não um teatro montado para agradar uma plateia que nunca ficou até o fim. Ninguém vai te salvar da sua própria vida. Existe uma fantasia silenciosa que muitos carregam por décadas, a ideia de que em algum momento alguém virá. Alguém que vai enxergar sua dor sem que você diga uma palavra. Alguém que vai reconhecer o seu esforço, curar suas feridas, reorganizar o caos e te dar exatamente aquilo que você sempre esperou. Esse alguém pode ser um parceiro, um mentor, um amigo, até mesmo Deus. Mas o que você não percebe ou não quer aceitar é que essa espera é uma fuga. Você cresce ouvindo que se for bom o bastante, alguém te escolherá. Que se for paciente, a vida vai te recompensar. Que se for correto, o universo conspirará a seu favor. Mas o tempo passa e você percebe que muitos dos que se foram nem olharam para trás. Que os que ficaram têm suas próprias dores. E que ninguém, absolutamente ninguém, tem a obrigação de carregar você nos braços quando você desabar. Esperar ser salvo é a forma mais elegante de permanecer estagnado. É vestir a esperança como escudo contra o medo de agir. Você se convence de que ainda não tem as condições ideais, de que precisa de mais apoio, mais validação, mais sinais. Mas a verdade é que já passou da hora. O que falta não é um salvador, é coragem. Coragem para sair da própria passividade, para assumir que ninguém vai viver a sua vida por você, que ninguém vai tomar as decisões difíceis em seu lugar, que ninguém vai te empurrar para o caminho certo enquanto você insiste em se distrair com o errado. É claro que pessoas podem te ajudar, podem ouvir, apoiar, orientar, mas elas não vão resolver o que é seu, não vão atravessar sua dor, não vão enfrentar os seus traumas, não vão reconstruir o que você insiste em deixar desmoronar. Porque no fim das contas, todo mundo está tentando sobreviver à própria tempestade. Essa consciência dói, mas também liberta. Porque ao entender que ninguém vai te salvar, você começa a parar de terceirizar a responsabilidade da sua vida. Começa a agir com autonomia. Começa a se ouvir. Começa, enfim, a se respeitar. Você percebe que ficar esperando é se atrasar, que adiar decisões é prolongar sofrimentos, que depender emocionalmente é se sabotar. E quando a ficha cai, você entende, a vida não está te devendo nada. A dor que você carrega, os erros que cometeu, os sonhos que abandonou, tudo isso é seu. E só você pode lidar com isso. Depois dos 40, muitos já não esperam mais por ninguém. Não por frieza, mas por clareza. Porque entenderam que amadurecer é parar de apontar para fora e começar a resolver por dentro. Que ninguém vai vir com uma chave mágica para abrir as portas que você mesmo trancou. Que ninguém vai te salvar daquilo que você não tem coragem de enfrentar. E se ainda existe um pedido de socorro dentro de você, direcione-o para o espelho. Não para o mundo, não para os outros. Porque o único que pode te resgatar é aquele que você precisa ter coragem de reencontrar. Você mesmo. O trabalho te distrai da morte. Você diz que está ocupado, que está correndo contra o tempo, que tem metas a cumprir, contas a pagar, projetos que não podem parar. Mas no fundo, o que você está tentando evitar é silêncio. Porque no silêncio a verdade aparece. E a verdade é simples. Tudo isso vai acabar. Você vai morrer. E talvez esteja usando o trabalho como desculpa para não encarar o vazio que essa frase traz. Antes dos 40, é fácil confundir movimento com propósito. Você se sente útil quando está fazendo, sente que tem valor quando produz, sente que está crescendo quando a agenda está cheia. Mas chega um momento em que você percebe que está correndo em círculos, que está se afundando em tarefas, não porque elas te realizam, mas porque elas te distraem daquilo que mais te assusta. A impermanência. O trabalho vira anestesia, uma forma socialmente aceita de fugir da existência. Você se esconde atrás de reuniões, metas, e-mails, porque encarar o tempo passando é angustiante demais. Você se esgota porque, de alguma forma, isso te faz sentir necessário. Mas o que acontece quando tudo para? Quando a empresa fecha, quando o projeto termina, quando o celular silencia?
Você entra em crise porque não sabe mais quem é sem o que faz. A cultura do desempenho te treinou para isso, para se definir pelo que entrega, não pelo que é, para medir seu valor em produtividade, não em presença, para comparar sua relevância pela velocidade com que avança e não pela profundidade com que vive. E quanto mais você se acostuma a essa lógica, mais distante fica da própria alma. O mais cruel é que essa correria é premiada. Quanto mais você trabalha, mais te elogiam. Quanto menos você sente, mais eficiente parece. Quanto menos vive, mais admirado é. Mas por dentro algo começa a apodrecer. Uma inquietação sutil, um cansaço que não passa. Uma sensação de que, mesmo cumprindo tudo, algo essencial está sendo esquecido. E está esquecendo que a vida é finita, que a morte não avisa. Que enquanto você responde e-mails às 3 da manhã, seus filhos crescem. Que enquanto você luta por metas trimestrais, seus pais envelhecem. Que enquanto você finge que está tudo sob controle, o tempo escapa. E não volta. Depois dos 40, muitos começam a sentir esse peso. Não porque perderam a energia, mas porque começaram a perceber o custo. Começaram a contar as ausências, os adiamentos, as desculpas. Começaram a entender que estavam tão ocupados tentando construir uma vida que esqueceram de vivê-la. O trabalho tem seu valor, mas ele não pode ocupar o lugar da consciência. Você não pode seguir acreditando que está vencendo só porque está ocupado, nem que está seguro só porque está ganhando bem, nem que está realizado só porque está crescendo na carreira. Nada disso te salva da finitude. Nada disso compensa uma existência adiada. A morte está sempre por perto, não como ameaça, mas como lembrete de que cada escolha tem um preço, de que cada ausência tem um impacto, de que cada distração pode custar o que é essencial. E enquanto você continuar usando o trabalho como escudo, nunca vai entender o que realmente importa. Sua moralidade desmorona diante da escassez. É fácil parecer ético quando tudo está indo bem. É simples manter a compostura quando o salário cai em dia, quando o relacionamento está estável, quando a saúde responde, quando os planos seguem alinhados. Mas a verdadeira face da sua moralidade não aparece na fartura. Ela se revela no aperto, no desespero, no medo real de perder o pouco que ainda resta. Antes dos 40, muitos acreditam que são pessoas boas. Acreditam que, se um dia fossem testadas, manteriam seus princípios. Dizem que jamais fariam certas coisas, que nunca cruzariam determinadas linhas, que têm valores inegociáveis. Mas a vida não se importa com o que você diz. Ela vai colocar você diante da necessidade. Vai apertar, vai tirar, vai frustrar. E então, vai observar em silêncio para ver quem você é de verdade. Quando a escassez bate, os discursos desaparecem. Você começa a ver gente boa mentindo, gente honesta trapaceando, gente generosa se tornando egoísta, gente equilibrada quebrando, não por maldade, mas por medo, porque o medo muda tudo. Ele justifica, distorce, empurra. Ele convence você de que só desta vez tudo bem abrir mão daquilo que acredita. A moralidade verdadeira não é feita de palavras bonitas. Ela é construída nas escolhas difíceis, na hora em que ninguém está olhando, no momento em que dizer não pode te custar caro, no instante em que ser coerente dói mais do que ser conveniente. Esses são os testes que definem caráter. E eles não aparecem quando a vida está tranquila. Aparecem quando você está prestes a cair. A escassez mostra o quanto você é capaz de sacrificar sua integridade em troca de segurança. Revela o quanto suas convicções eram sólidas ou apenas confortáveis. Porque muita gente só se acha ética porque nunca teve a oportunidade de corromper-se, nunca sentiu o desespero real de ver tudo ruindo, nunca foi colocado contra a parede pela vida. E então, quando o momento chega, há quem escolha se manter firme, mas há também quem ceda. E o mais perigoso é que, ao ceder, você se acostuma, se justifica, reconfigura a própria consciência para suportar a vergonha. E quando vê, já não sabe mais se aquilo que acredita é real, ou apenas algo que você finge para se sentir melhor. Depois dos 40,
Você já viu o suficiente para entender que ninguém é tão bom quanto diz, que todos têm um ponto de ruptura, que a diferença não está em nunca falhar, mas em reconhecer quando falhou e reconstruir-se com mais verdade, porque a moralidade que sobrevive à escassez é rara, mas é essa que sustenta uma vida com dignidade, e se a vida ainda não te testou, ela vai. Vai faltar dinheiro, vai faltar apoio, vai faltar direção, vai faltar chão. E aí, só aí, você vai descobrir se aquilo que chama de princípios é realmente seu, ou só um discurso que ainda não foi desafiado. A liberdade que você sonha dói mais do que você aguenta. Todos dizem querer liberdade, querem ser donos do próprio tempo, das próprias escolhas, da própria vida. Mas poucos realmente sabem o que isso significa, porque a liberdade que você imagina é confortável. É aquela em que você faz o que quer na hora que quer sem consequências. Mas a liberdade real não é leve. Ela exige cortes, perdas e uma responsabilidade que a maioria não está pronta para suportar. Antes dos 40, você ainda acha que liberdade é sair do emprego, terminar um relacionamento, viajar para longe, cortar laços. Mas isso é fuga, não libertação. É alívio disfarçado. A verdadeira liberdade acontece quando você encara seus medos, suas contradições, suas escolhas mal resolvidas. Quando você para de mentir para si mesmo e aceita o preço de ser quem é, mesmo que isso desagrade, incomode, afaste. Liberdade de verdade é estar sozinho com suas decisões. É não ter em quem colocar a culpa quando tudo dá errado. É olhar ao redor e perceber que não há garantias, não há roteiro, não há manual. É caminhar mesmo com incerteza. É assumir que a vida que você quer depende unicamente da sua coragem de perder o que ainda te prende. E aqui está a parte mais brutal. Muita gente diz querer ser livre, mas na prática suplica por correntes mais bonitas. Aceita relacionamentos vazios porque teme a solidão. Aceita empregos que detesta porque teme o fracasso. Aceita uma versão superficial de si mesmo porque teme o julgamento. E enquanto isso, veste a máscara da liberdade enquanto vive como um prisioneiro de expectativas alheias. Você sonha com liberdade, mas não quer a dor de romper. Não quer o silêncio que vem depois da escolha verdadeira. Não quer o peso da dúvida quando não há mais ninguém para te dizer o que fazer. Então continua vivendo pela metade. Continua dizendo sim para evitar conflito. Continua se moldando para caber onde nunca se encaixou. A liberdade que você deseja não vem embalada com conforto. Ela vem com ruptura, vem com noites mal dormidas, vem com medo, vem com dúvida, mas, acima de tudo, vem com verdade. E essa verdade é o que você precisa encarar se quiser um dia se sentir vivo. Depois dos 40, você já viu muita gente desperdiçar a vida tentando agradar. Já viu gente morrendo por dentro só para manter uma imagem. Já viu sorrisos falsos, casamentos tristes, carreiras vazias. Já viu de perto o que acontece quando alguém escolhe segurança ao invés de alma. E é aí que você entende que liberdade nunca foi fazer o que quiser, mas ter coragem de ser quem você é, mesmo quando isso te isola. A liberdade que você sonha é possível. Mas primeiro você precisa decidir se está disposto a perdê-la de todas as formas falsas em que ela se apresenta. Porque só quando você abandona a ilusão de liberdade é que começa, de fato, a vivê-la. Quando a ficha cai, você já não é o mesmo. Não há barulho quando a consciência desperta. Não há aplauso, não há plateia. Só um silêncio fundo, quase sagrado, como se o mundo parasse por um instante para que você escute o que evitou a vida inteira. E nesse momento, algo dentro de você muda. A ficha cai. E com ela, desaba tudo o que você acreditava ser necessário. Você olha para trás e enxerga uma sequência de decisões tomadas no piloto automático. Percebe que correu tanto atrás do ideal que esqueceu de olhar para o que era real, que lutou por coisas que não te preenchem, que tentou ser aceito por quem nunca te enxergou, que buscou amor em lugares que só ofereciam migalhas, que se comprometeu com versões de si mesmo que hoje já não fazem sentido. Essa virada não é glamurosa,
não é um dia de iluminação. É uma sequência de pequenas decepções, de silêncios longos, de desconfortos acumulados, até que um dia você não suporta mais mentir para si mesmo, e aí tudo desmonta. Mas, ao contrário do que você teme, esse colapso não te destrói. Ele revela. Revela o que você ignorou por medo de enfrentar. Revela quem você se tornou para agradar. Revela o quanto você se vendeu barato por um pouco de conforto. E nessa revelação, a dor aparece. Mas é uma dor limpa, honesta. Uma dor que abre espaço, que arranca o supérfluo, que força você a sentar com o que realmente importa. Você começa a dizer não, a cortar excessos, a se afastar de ruídos. Não porque virou alguém frio, mas porque finalmente compreendeu o peso de viver carregando o que não é seu. Descobre que paz não vem de evitar conflitos, mas de ser leal à própria consciência. Que sucesso não é reconhecimento externo, mas coerência interna. Que amor, se não te liberta, não é amor. É prisão com laço bonito. Depois dos 40, muitos passam por isso. Não por coincidência, mas por saturação. Saturação de fingir, de aguentar, de postergar. A ficha cai porque a alma não suporta mais viver de fachada. E quando ela cai, você não volta a ser o que era. Não consegue mais forçar conversas que não fazem sentido, nem manter laços que só existem por conveniência, nem sorrir para sustentar aparências. Você muda, às vezes devagar, às vezes de forma radical, mas muda, e nesse novo você há mais firmeza no olhar, mais clareza no silêncio, mais força na renúncia, porque agora você sabe, o tempo não volta. As pessoas não esperam, a vida não avisa, e a morte não perdoa distrações. O que restar a partir daqui precisa ser verdadeiro, precisa ter raiz, precisa ter alma, porque viver sem isso é existir pela metade. E se até agora você resistiu, talvez este seja o momento de parar de correr, parar de fingir, parar de esperar que algo externo te conserte. A vida não vai mudar por você, mas você pode mudar dentro da vida. E quando fizer isso, não será mais o mesmo. Será, enfim, o que sempre foi, mas que só agora teve coragem de ser. Se esse conteúdo te fez parar, pensar ou se reconhecer, compartilhe nos comentários o que mais te tocou. E se quiser seguir essa jornada com a gente, inscreva-se. Aqui, o silêncio também ensina.